Você já assistiu aquele desenho chamado A Era do Gelo? Já imaginou o mundo daquele jeito? Já se imaginou sobrevivendo em um ambiente tão gelado? A Era do Gelo é um assunto fascinante, repleto de interrogações e que gera muitos debates. Antes de continuarmos, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Este vídeo foi produzido baseado em pesquisas e artigos sobre o assunto, publicado por especialistas e também nas declarações feitas por cientistas. Portanto, este documentário é de caráter informativo e não visa convencer ninguém sobre nada. Não estou aqui para debater, mas sim para entreter e informar. Meu papel aqui é jornalístico e não doutrinador. Não sou cientista, portanto, não quero defender nenhuma tese ou explicação. Desejo apenas fazer matérias sobre diferentes temáticas, acreditando, concordando com elas ou não. Ou seja, eu coleto informações divulgadas, transformo em matérias e deixo a critério do espectador acreditar no que ele deseja. Se por questões de crenças religiosas ou ideológicas você não acredita que houve uma era glacial, que tudo apresentado pelos cientistas são mentiras e só veio comentar expondo sua crença, dizer que eu não sou cristão pelo fato de estar abordando esse assunto, destilando veneno, ofensas e negativando o vídeo sem ao menos assistir na íntegra, tem algumas perguntas a te fazer. Se o assunto não te traz informações que você considera útil, então por que você está aqui? Você não acha uma perda de tempo muito grande vir aqui atacar alguém só porque está abordando um assunto ou não vê o mundo ou as coisas da mesma forma que você? Sendo que existem milhares de outros vídeos e canais abordando exatamente o que você gosta ou acredita? Você que se considera um servo de Deus, você acha certo vir aqui apenas me atacar e desrespeitar o meu trabalho e as pessoas que gostam dele em nome da sua crença? Se você quer assistir somente o que você deseja ouvir, informo que este canal não é o seu lugar. Ele pode até ser se você usar um pouco o bom senso e educação. Você também pode optar por assistir somente vídeos com assuntos do seu interesse. O que não faltam são youtubers doutrinadores que defendem as mesmas crenças que você e que não estão abertos para diálogos com pontos de vista diferentes. Faça um favor a todos nós e siga somente eles. Não digo isso com arrogância, mas com toda a humildade, pois desejo apenas fazer o meu trabalho e existem pessoas aqui que desejam apenas assistir e comentar sobre as temáticas de maneira saudável. Eu estou aqui apenas para informar e entreter através do meu trabalho e também tenho o intuito de garantir as contas pagas, o leite da minha filha na prateleira e etc. Aqui não é um lugar para fanáticos ideológicos, é lugar para gente equilibrada. Se esse não é o seu perfil, não perca seu tempo aqui apenas promovendo ódio para defender suas convicções. Encerro com mais duas perguntas. Deus se agrada desse tipo de comportamento? O Messias agiria dessa forma? Reflita e siga seu caminho em paz, pois os seus comentários de ódio não vão tirar a nossa. Enfim, vamos falar como foi a última era do gelo, segundo a explicação científica. Bom, primeiro, quando ocorreu a última era do gelo? O período glacial mais recente do mundo começou há cerca de 110 mil anos atrás, segundo a ciência, e terminou há cerca de 12.500 anos atrás. A extensão máxima desse período glacial foi o último máximo glacial e ocorreu há cerca de 20 mil anos atrás, segundo a ciência. O último máximo glacial refere-se ao período mais recente da história da Terra, quando as geleiras estavam mais espessas e o nível do mar mais baixo, aproximadamente entre 24.000 a 18.000 a.C. Durante esse período, as camadas de gelo em todo o continente cobriram a Europa e a América do Norte de alta latitude e o nível do mar estava entre 400 a 450 pés, cerca de 120 a 135 metros, mais baixos do que é hoje. Segundo a ciência, a evidência desse longo processo é vista em sedimentos depositados pelas mudanças do nível do mar em todo o mundo, em recifes de coral, estuários e oceanos e nas vastas planícies da América do Norte, paisagens arrasadas por milhares de anos de momento glacial.
Nesse período, o nosso planeta, segundo a ciência, viu volumes de gelos constantes ou lentamente crescentes com o nível do mar, atingindo o seu nível mais baixo. A geografia do último período glacial, na época do LGM, mapa da glaciação, aproximadamente 10 milhões de milhas quadradas, cerca de 26 milhões de quilômetros quadrados da Terra estavam cobertos de gelo. Durante esse período, a Islândia ficou completamente coberta, assim como grande parte da área sul dela, até as Ilhas Britânicas. Além disso, o norte da Europa estava coberto até o sul da Alemanha e da Polônia também. Na América do Norte, todo o Canadá e partes dos Estados Unidos estavam cobertos por pontos de gelo ou ao sul dos rios Missouri e Ohio. O hemisfério sul experimentou a glaciação com a camada de gelo da Patagônia, que cobria o Chile e grande parte da Argentina e África, e porções do Oriente Médio e também no sudeste da Ásia experimentaram uma glaciação significativa, especificamente nas montanhas. Quando as camadas de gelo começaram a se formar, a paisagem fria alterou os padrões climáticos típicos, criando suas próprias massas de ar. Os novos padrões climáticos que se desenvolveram reforçaram o clima inicial que os criou, mergulhando as várias áreas em um período glacial bastante frio. As partes mais quentes do globo também experimentaram uma mudança no clima devido à glaciação, pois a maioria se tornou mais fria, porém mais seca. Por exemplo, a cobertura da floresta tropical na África Ocidental foi reduzida e substituída por paisagens tropicais devido à falta de chuva. Ao mesmo tempo, a maioria dos desertos do mundo se expandiu à medida que se tornaram mais secos. No entanto, o sudoeste americano, o Afeganistão e o Irã são exceções a essa regra segundo a ciência, à medida que se tornam mais úmidos quando ocorre uma mudança nos padrões de fluxo de ar. Finalmente, à medida que o último período glacial progredida até o LGM, o nível do mar caiu mundialmente, à medida que a água foi armazenada nas camadas de gelo que cobriram os continentes do mundo. O nível do mar caiu cerca de 50 metros em 1000 anos. Esses níveis permaneceram relativamente constantes até que as camadas de gelo começaram a derreter no final do período glacial. As mudanças no clima alteraram os padrões de vegetação do mundo em relação ao que haviam sido antes da formação das camadas de gelo. No entanto, os tipos de vegetação presentes durante a glaciação são semelhantes aos encontrados hoje. Alguns mamíferos também foram extintos em todo o mundo durante esse período, mas é claro que eles viveram durante o último período glacial, segundo a afirmação científica. Mamutes, mastodontes, bisontes com chifres longos, gatos com dentes de sabre ou tigres com dente de sabre e preguiças gigantes estão entre esses. Embora a última glaciação tenha terminado há cerca de 12.500 anos atrás, segundo a ciência, os restos desse episódio climático são comuns em todo o mundo hoje. Por exemplo, o aumento da precipitação na área da Grande Bacia da América do Norte criou enormes lagos, em uma área normalmente seca. Existem muitas geleiras ainda presentes em todo o mundo, hoje em dia, e alguns dos remanescentes mais famosos da última glaciação. Atualmente, a maior parte do gelo está localizada na Antártica e também na Groenlândia, mas também existe gelo no Canadá, Alasca, Califórnia, Ásia e Nova Zelândia. O mais impressionante são as geleiras ainda encontradas nas regiões equatoriais, como as Cordilheiras dos Andes da América do Sul e o Monte Kilimanjaro, na África. Bom, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo outros vídeos sobre a era glacial, tá? Eu particularmente tenho algumas visões diferentes sobre a era glacial, tá? Eu não acredito em tudo que a ciência fala categoricamente, só que também eu não nego a existência de um período glacial dentro do planeta, né? Talvez as datas marcadas não sejam corretas dentro da ciência, não sei. O problema é que tanto a ciência quanto a religião possuem os seus dogmas, né? E um fica querendo afrontar o outro, sendo que era para os dois andarem lado a lado, né? Tanto a fé
quanto à ciência, né? Mas o problema é que existe aí uma birra, uma pirraça, né? E eu gosto de andar com a ciência e com a fé lado a lado. Diferente de muitas pessoas que demonizam a ciência, quanto mais eu estudo a ciência, quanto mais eu adquiro conhecimento científico, mais eu tenho fé na Bíblia e no Criador. O que em muitas pessoas gera perca de fé, em mim tem um efeito completamente contrário. Bom, eu vou ficando por aqui, desde já eu agradeço o carinho, a audiência e, acima de tudo, o respeito. Shalom.